Criaturas especiais vestidas com peles humanas são enviadas para capturar pessoas com habilidades especiais, para libertar o Rei do Inferno. E esse é o filme Torre Negra, e eu sou seu apresentador, o F, o Elba Falante. Então vamos recapitular. O filme começa mostrando alguns mequetrefes brincando tranquilamente, quando começa a tocar um alarme e alguns deles são sinalizados, e vemos que lá dentro tem algumas criaturas utilizando roupas de peles humanas, e eles são colocados em um sistema que suga energia para derrubar uma torre que fica no meio do nada. Mas aquela energia não era o suficiente e sempre que a torre era atacada, o mundo começava a tremer. Jake acorda assustado com mais um terremoto, e antes de ir pro colégio ele faz seus desenhos, pois ele tinha alguns sonhos estranhos, e seu padrasto não gostava muito dele, pois ele sempre causava problemas, e chegando no colégio um valentão pega o caderno de desenhos dele, e ele que vai pra secretaria, e depois ele vai até o psicólogo e tenta contar como era o sonho e que aquilo era muito real, e ele diz que via fogo e escuridão, e o psicólogo acha que ele estava pensando no dia que perdeu o pai, e galera, pra isso fazer sentido, ele deve ter visto o pai caindo no inferno. Voltando pra casa, ele começa a perceber algumas pessoas estranhas, como se estivessem usando peles, e o mendigo diz pra ele tomar cuidado, pois ele era especial. E indo pra casa, sente como se estivesse sendo perseguido, e chegando em casa, sua mãe diz que ele foi convidado a participar de uma clínica especial pra ver se ele estava passando por algum problema, e que seriam só 2 dias, e chegando no quarto, seu amigo diz que ele estava ficando maluco, então ele decide guardar seus desenhos, pois pode ser apenas coisa da cabeça dele. Durante a noite ele começa a sonhar com um cara de roupa preta que estava falecendo vários figurantes, e do nada aparece 2 negões da canela fina com grandes pistolas, e eles começam a ser perseguidos pelo bruxo, mas começam a recitar o dilema do pistoleiro. O problema é que o pai dele já estava velho e não conseguia mais resistir à magia do bruxo e acaba dando uma falecida de leve, e ele diz que um dia voltaria, e quando ele acorda tenta falar com seu amigo, mas ele não quer acreditar. E quando volta para casa, o pessoal da clínica chegou e diz que seria uma experiência muito boa e que fariam vários testes. Ele percebe que eles estavam usando peles costuradas para esconder a verdadeira aparência e chama a mãe para arrumar as malas, e ele tenta dizer que elas eram as criaturas do sonho, mas o padrasto diz que se ele não for, o arrastaria, e ele mete o migué que iria dar um cagão nervoso, mas eles percebem que ele estava tentando fugir, e aqui começa uma perseguição sinistra, e um deles começa a correr atrás dele, e fico pensando como a mãe não percebeu que tinha algo de errado. Jake começa a encontrar a casa que estava em seus sonhos, e era uma grande mansão abandonada, e lá dentro ele encontra um terminal para acessar um portal, e ele sabia a senha dos seus sonhos, e dava na Terra-média e abre o portal, e para fazer um teste ele joga o sapato, e quando vai entrar, a casa se transforma em uma criatura, mas ele consegue destruir na base do grito, e entra no portal, e quando percebe estava em um deserto, e ele jogou o sapato e foi parar a 100 metros do portal. Ele começa a andar pelo deserto e aparecem vários furacões, e ele percebe que aquilo parecia um futuro distópico, pois haviam tecnologias do seu tempo. E na base dos monstros eles estão monitorando os mequetrefes que possuem o brilho que poderiam ser usados na máquina. Eles identificam que um portal foi usado sem autorização na Terra base, e o bruxo pede para ir na Terra para investigar. Jake está perdido, mas consegue encontrar um brilho no deserto, e quando chega encontra uma fogueira e um pouco de água, mas aparece o negão da canela fina perguntando que palhaçada é essa, e ele diz que ouviu em um sonho e mostra o desenho que fez, e o pistoleiro diz que não queria nada com ele, mas quando ele fala do bruxo, quase que Jake dá uma falecida de leve, mas ele explica que viu em seu sonho e que ele vivia em uma instalação secreta, e ele diz que iriam para uma vila que possuía uma vidente poderosa que poderia ajudar. No mundo real, o bruxo vai passando e causando discórdia nas famílias, e chegando no casarão velho, ele percebe que tinha algo de errado, e encontra um pouco de sangue, e depois vai até uma base das criaturas, e lá tinha um cara que conseguia rastrear, e o careca diz que essa criança possui um brilho especial, e foi capaz de acabar com o demônio apenas utilizando um brilho, e eles lembram que um dia o mequetrefe conseguiu fugir, e ele vai falar com os responsáveis, e depois de conseguir as informações, faz os dois brigarem até a morte.
Jake está andando em uma floresta quando aparecem algumas criaturas e Roland diz que ele precisava ficar escondido, pois eles trabalhavam para o bruxo. E depois os dois param para acampar e Jake diz que aquele lugar parecia um parque, mas Roland não sabia o que era, pois já estava ali há centenas de anos, mostrando que é um tipo de futuro distópico. E ele começa a fazer um desenho no chão, mas não sabia o que significava. E Roland diz que aquilo era um mapa do universo e ele explica que existem vários reinos e que aquela torre que ele via no sonho era uma barreira para que as sombras de fora desses reinos não entrassem. E esse era o objetivo do Homem de Preto. E galera, agora se prepara, pois veio um momento de burrice, pois eles tentam descansar, mas passa um raio na direção da torre. E do nada Jake começa a escutar uma voz chamando o nome dele e ele decide ir no meio do mato, e uma terra que ele não conhece nada. E lá no meio ele encontra seu pai pedindo um abraço, sendo que ele faleceu há anos, e por sorte Roland chega na hora e o salva, pois era uma criatura que usava das emoções como armadilha, e tenta usar a imagem do pai dele também, mas ele já estava sagaz. Voltando para a fogueira, ele percebe que alguma coisa estava ali, e aparece uma criatura nervosa que acerta o peito dele, e Jake sai correndo no desespero, e quase que é pego, mas Roland consegue se soltar, e acaba com ela. E agora ele estava infectado, e no mundo real, a mãe do Jake estava o procurando, e quando chega em casa, o Homem de Preto estava lá, e já falece o padrasto que não valia nada, e pede para ela mostrar o que Jake escondia. E ele percebe que ele era o escolhido, e só acha que ela vai dar uma brincada no céu. Os dois conseguem chegar na vila, e geral reconhece Roland, que era um pistoleiro, e era muito respeitado. E ele pede para falar com a vidente, e ela diz que poderia desvendar os mistérios, mas que Jake precisava se concentrar. E ela consegue entrar na mente dele, e descobre a localização da base das criaturas. E Jake diz que sabia como chegar lá através de um portal na Terra, e a vidente diz que poderia os mandar para a Terra. Durante a janta, algumas pessoas não queriam usar o portal, pois eles só teriam energia para usar uma vez quando precisassem fugir, e Roland diz que aquela seria a única forma de tentar salvar o mundo, ou pelo contrário, eles continuariam derrotados fugindo. E vemos que a infecção estava aumentando, e como sabemos que nessa vida as coisas não são fáceis, eles começam a ligar o portal, mas começam a aparecer várias criaturas na vila e destroem a caixa de luz. E enquanto o pistoleiro tenta salvar a vila, o pessoal tenta consertar a energia, e Jake quer dar uma de gado e salva a menina que provavelmente um dia ele nunca vai pegar, e acaba sendo capturado, mas aí que vemos que o pistoleiro negão da canela fina tem uma pistola especial, pois ele consegue se concentrar e acerta o monstro sem ver, e no último momento eles entram no portal, e saem em uma cozinha chinesa, e é por isso que às vezes eles comem coisas de outro mundo, porque o que brotar na frente deles vai pra panela. Na base dos monstros eles estão procurando, mas ele precisa usar o brilho, e eles vão até o hospital, ou então Roland daria uma falecida. E quando a médica aparece com os exames dele, ele tinha hepatite A, B, C, D e E. E ela nem sabia como alguém conseguia viver com isso, e depois eles pegam o ônibus até a casa do Jake. Na vila, a vidente está tentando ajudar os sobreviventes. O problema é que o Homem de Preto aparece e diz que a brincadeira ia ser diferente, e ela diz onde eles estavam e cai tortinha. E na terra, Jake vai falar com o mendigo que o alertou, e ele diz que já foi uma das crianças especiais, mas depois que perdeu o brilho foi liberado. E quando ele chega em casa, vê o padrasto falecido e percebe que a mãe foi transformada em pó, e ele começa a surtar e usar os poderes, mas Roland o acalma, pois seriam localizados. Jake diz que conseguiu achar a localização dos outros portais, e que agora estava com sede de vingança, então Roland dá uma pistola para ele e diz que ele precisava aprender o lema dos pistoleiros, que era assim: se você atirar com o dedo, você esqueceu o rosto do seu pai. Se você atirar com a arma, você esqueceu o rosto do seu pai. E se seu pai foi comprar cigarro, acho que vocês entenderam. E com essa frase, ele acerta todos os alvos. Roland precisava de munição, e acho que essa é a maior burrice que eu já vi, pois eles entram para assaltar uma loja de armas. E isso só deu certo porque o dono era chinês e não enfrentaria o negão da canela fina. O problema é que aquilo era uma armadilha, e o Homem de Preto começa a manipular a mente dele, e Jake precisa fugir, mas acaba sendo capturado.
capturado e é levado até o portal para a Terra-média, mas nesse tempo Roland já estava nervoso e chega com apenas 2 pistolas e vai acabando com todas as criaturas. E nesse momento é preciso ligar o botão da descrença, porque ou geral é muito ruim ou ele é muito bom. Jake é colocado na máquina e ele tinha o poder o suficiente para derrubar a torre sozinho, mas ele consegue controlar e manter o portal aberto, e quando Roland está chegando, o Homem de Preto aparece, pois agora seria a batalha final, e começa um tiroteio sinistro, mas o Homem de Preto tem habilidades especiais. E Roland não estava se dando muito bem e acaba caindo em uma armadilha e caem várias pedras em cima dele. E Jake começa a falar telepaticamente com ele sobre a frase de motivação dos pistoleiros e ele consegue fazer um tiro curvo. E quando percebi, Angelina Jolie apareceu nervosa. Pera, esse é outro filme. E no final eles conseguem destruir a base dos monstros e os mequetrefes desaparecidos voltam para casa misteriosamente. E Jake o leva para comer um cachorro quente e como ele não tinha ninguém naquela terra, Roland o chama para se tornar um pistoleiro com ele. E esse é o filme Torre Negra. E galera, aprendemos uma coisa: se você vê uma pessoa com tremelique na mão ou pescoço, dá uma cadeirada que tenho certeza que é o Sete Peles. Mas o médico disse que minha avó tem Parkinson. Aí você dá uma cadeirada no médico e o resto você já sabe. Galera, obrigado a todos que chegaram até aqui. Pode falar que o negócio é diferenciado. E sabe por quê? Porque eu já perdi o senso de lógica. Então deixa o like, se inscreve aí, porque você ajuda o canal a crescer. E a próxima meta é 250k. E falta menos de 100 mil. Que pena. Agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!